Você já parou para pensar como uma ideia, uma crença, consegue sobreviver no lugar mais hostil do planeta para ela? Parece impossível, né? Pois é. Hoje a gente vai desvendar um paradoxo incrível. Como a mensagem da fé cristã consegue se espalhar justo na Somália, um país onde só o fato de se declarar cristão pode custar a sua vida. E olha só, tem uma frase que resume perfeitamente essa história toda. A palavra de Deus não está algemada. Essa ideia de 2 Timóteos é a chave, sabe? É ela que vai guiar a nossa conversa, mostrando como mesmo no cenário mais sombrio que você possa imaginar, a esperança arranja um jeito de encontrar uma fresta para crescer. Vamos entrar então no primeiro ponto, o desafio da Somália, uma sentença de morte. E olha, quando a gente fala que a situação é extrema, não é nenhum exagero, viu? Na Somália, se declarar cristão abertamente não é só um perigo, não é só um risco, é literalmente uma sentença de morte. Mas por que chegou a esse ponto? O que torna a Somália um lugar tão hostil assim? Bem, imagine uma tempestade perfeita. Primeiro, você tem décadas de guerra civil que deixaram o país em frangalhos. Depois, vem o extremismo religioso com grupos como Al-Shabaab ganhando muito poder. Soma isso uma sociedade toda dividida em clãs e tribos. E para fechar o pacote, leis que punem com a morte qualquer um que deixe a religião oficial ou, Deus me livre, tente falar da sua fé para outra pessoa. É o cenário perfeito para uma missão impossível. Não tem outro nome. Ok, com tudo isso na mesa, a pergunta que fica é: como? Sério, como é que essa mensagem consegue se espalhar num lugar assim? Como ela sequer sobrevive? Quem dirá crescer? E a resposta, olha, ela é surpreendente. Não é uma única coisa, um plano mirabolante. São 3 estratégias, 3 frentes de atuação super criativas e honestamente inesperadas. E o mais interessante é que elas só existem por causa dessa dificuldade toda. Vamos mergulhar na primeira delas. Estratégia número 1. Missão além das fronteiras. E aqui já vem a primeira grande surpresa. A estratégia mais eficaz começa fora da Somália. Parece loucura, né? Mas uma das maiores tragédias do país, que foi a diáspora, a fuga de milhões de pessoas, acabou se tornando, por uma ironia do destino, a maior de todas as oportunidades. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só esses números. A gente está falando de mais de 400 mil somalis só no Quênia, mais 250 mil na Etiópia e muitos outros espalhados pelo mundo, como nos Estados Unidos e no Reino Unido. O que isso quer dizer? Que, de repente, você tem um número enorme de pessoas que saíram daquela zona de perigo e agora vivem em lugares onde elas têm liberdade. E a diferença de realidade é brutal. De um lado, na Somália, você tem a proibição de tudo. Encontros secretos, um medo que não te deixa em paz. Do outro, na diáspora, você tem acesso a bíblias, pode se reunir com outras pessoas, pode conversar abertamente sobre fé, sem o risco de vida. A diáspora basicamente virou um campo seguro, um solo fértil onde a semente podia ser plantada sem medo. Beleza. Essa é a estratégia para quem está fora. Mas e quem ficou? E dentro da Somália, como se faz? Bom, aí o jogo muda completamente. Se lá fora a palavra-chave era liberdade, aqui dentro a única palavra que importa é confiança. Essa segunda estratégia, construindo pontes de confiança. E o método para construir essa confiança tem um nome: discipulado relacional. Mas esquece a palavra difícil, a ideia é muito simples. Não se trata de um programa, de um evento de fim de semana. É sobre amizade genuína e paciente. É basicamente o modelo que Jesus usou. Ele primeiro estava com as pessoas, vivia com elas, criava laços e só muito tempo depois ele as enviava. É sobre processo, não sobre um projeto. E para essa amizade dar certo, ela se apoia em 3 pilares essenciais. Primeiro, autenticidade. Você tem que se importar de verdade com a outra pessoa, sem agenda escondida. Segundo, paciência. Muita paciência, porque construir confiança nesse ambiente pode levar anos. E terceiro, contextualização, que é o respeito profundo pela cultura e pelos valores somalis. Uma coisa não funciona sem a outra, sabe? Que olha, essa ideia não é só uma teoria bonita. O missiólogo David Garrison, um cara que estudou isso a vida inteira, diz exatamente a mesma coisa. Ele afirma que movimentos que realmente duram, que são sustentáveis, crescem a partir de relacionamentos de verdade, não de programas de evangelismo. A lógica é invertida. A amizade vem primeiro. Certo, vamos para a nossa terceira e última estratégia, o poder das histórias. Pensa comigo, como você transmite uma verdade super profunda para um povo que tem uma cultura oral, onde a poesia e a tradição valem mais que um livro? A resposta é genial de tão simples.
Você não argumenta, você conta uma história. É fundamental entender isso. Na Somália, a palavra falada, a história bem contada, tem uma autoridade imensa. É uma cultura oral riquíssima. Para eles, uma narrativa poderosa, um provérbio antigo, vale muito mais do que um argumento lógico cheio de fatos. As histórias não tentam convencer a mente, elas vão direto e conversam com o coração. E é aí que a estratégia se torna genial. Em vez de tentar explicar uma teologia complicada, o foco vai para histórias bíblicas que fazem total sentido para a realidade deles. Por exemplo, a história do bom pastor. Poxa, para um povo nômade, de pastores, isso é música para os ouvidos. A história de Agar, abandonada no deserto, é o espelho da experiência de tantos refugiados. E a de José, que foi traído e levado para longe de casa, é a própria história da diáspora sendo contada. Que é um exemplo prático e fantástico. Pega a parábola do filho pródigo. Na versão contextualizada para eles, a história é recontada com camelos no lugar de porcos, a crise financeira vira uma seca terrível e a viagem para um país distante vira uma viagem para Nairobi. Os detalhes mudam, mas a mensagem central sobre arrependimento e perdão não só continua intacta, ela fica 1000 vezes mais poderosa porque fala a língua do coração deles. Certo. Depois de ver essas 3 estratégias, a gente chega na parte final, lições de um contexto extremo. O que uma história tão específica, de um lugar tão distante, pode ensinar para todos nós? Vamos dar uma olhada nos pontos principais. As lições aqui são muito fortes. Primeiro, às vezes, a nossa maior dificuldade pode esconder a nossa maior oportunidade, como a diáspora se tornou para eles. Segundo, gente se conecta com gente. Relacionamentos de verdade sempre vão ser mais poderosos que qualquer programa ou método. Terceiro, para se comunicar de verdade, você precisa falar a língua do outro, respeitar a cultura dele. E no final das contas, tudo isso volta para aquela frase lá do início. A palavra de Deus, a mensagem de esperança, ela realmente encontra um jeito. Não dá para algemar uma ideia. E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação para você pensar. Se num dos contextos mais impossíveis do mundo, uma barreira gigantesca virou uma ponte, que barreiras aí na sua realidade, na sua vida, no seu trabalho, que hoje parecem um muro intransponível, podem ser na verdade uma oportunidade disfarçada, só esperando você olhar para ela de um jeito diferente?